Ernesto Bernardo de Alvarenga, Joel Rita Costa, Maria Vitória, Manuela, Isabel, Joélia Chapim, Paulo Chapim, Antônio Carlos Coelho, Milton Henrique Ferreira de Araújo, José Neto de Souza, Laone, Luna Matheus Silva Pessanha, Rafael Ferreira Lemos, Cristiano Mendes Velas, Augusto César da Silva Lemos, Isabel Valdeia, pela família Zeredo, pelos aniversariantes dizimistas, Tereza Cristina Nascimento, Carla Luciana Vigílio Castro, Zerli Gonçalves Silva, Paulo Eduardo Lourenço dos Santos, Fabrícia Paz Amaral, Luísa Paz Amaral. Entoemos o canto de entrada. Chegou, Senhor, exemplo de amor, nos dar através de Santa Helena, e não somente nos conventos e desertos, mas também em meia realeza. Santa Helena, por sua fé, olhai por nós, ó padroeira. Santa Helena, por sua fé, rogai por nós, querida padroeira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a esta Santa Missa de hoje, na qual nós temos muitos motivos para louvar e bendizer a Deus. Em primeiro lugar, hoje, a nossa comunidade paroquial se alegra porque daremos início ao novenário preparatório para a festa de nossa padroeira Santa Helena. Hoje também celebramos o Dia dos Pais. Queremos rezar de modo particular por todos os pais aqui presentes, para que sejam abençoados e fortalecidos pelo Senhor nesta sua missão, e também pelos nossos pais, mesmo pelos pais já falecidos, para que Deus os acolha no reino celeste. Nessas alegrias quero acolher a todos, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos,
para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida, nesses termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiando no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos ou os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos se assentar um instante, meus irmãos. Reverendo diácono, meus amados irmãos e irmãs, no batismo de Cristo Jesus. Com razão se diz que as expectativas são a causa das nossas frustrações. Porque quando nós esperamos demais, em geral nós nos decepcionamos. Se nós, por exemplo, não criássemos nenhum tipo de expectativa com relação às pessoas, às circunstâncias, enfim, à vida, nós viveríamos sem dúvida alguma mais tranquilos. Mas uma vez que é quase que natural em nós crescer estas expectativas, então constantemente nós nos frustramos. E essas expectativas, meus irmãos, também se referem a Deus, porque nós esperamos que Ele faça por nós coisas que sinceramente não são da obrigação dEle, ou então que Ele haja em nossas vidas da maneira como nós gostaríamos que Ele se manifestasse. É sobre isso, meus irmãos, que as leituras de hoje nos falam. A primeira leitura de hoje, tirada do primeiro livro dos Reis, nos mostra esta experiência decisiva do profeta Elias, que depois de ter entrado em conflito com os sacerdotes de Baal, os sacerdotes pagãos, Elias é ameaçado de morte e é obrigado a fugir. Ele pede a morte para si, ou seja, está desesperado, está desencorajado, mas Deus garante que há de se manifestar a Elias no Monte Horebe, e é para lá que ele se dirige. É interessante perceber, meus irmãos, estes sinais que antecedem a manifestação de Deus.
de repente um fogo avassalador, um terremoto, uma ventania. E o curioso, meus irmãos, é que esses sinais atmosféricos antes já tinham sido sinais da presença de Deus. Por exemplo, quando Moisés vai se encontrar com o Senhor no alto do Sinai, diz que a montanha tremia e fala de relâmpagos, um estrondo muito forte. Portanto, meus irmãos, esses sinais antes indicavam a presença de Deus. Mas qual é a novidade dessa leitura de hoje, meus irmãos? É que Deus é livre para se manifestar do jeito que Ele quer. Se antes Ele se manifestou dessas formas grandiosas, percebam que no caso de Elias, depois de ele presenciar tudo isso, Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto. Por quê? Porque Deus é livre e Ele pode escolher um jeito completamente novo, diferente de se manifestar a nós. E é o que de fato acontece. Esse Deus grandioso e terrível, Ele se manifesta numa brisa suave. Quando Elias percebe a brisa, ele se prostra no chão e cobre o rosto em sinal de respeito. Vejam, meus irmãos, esta novidade de Deus. Deus que de fato pode se aproximar do homem nas circunstâncias em que ele menos espera. O fato é que Elias era um homem aberto o suficiente na sua fé para perceber esta presença de Deus, mesmo naquelas circunstâncias mais corriqueiras e insignificantes. Algo parecido nós temos no Evangelho, meus irmãos, que é a continuação daquilo que nós ouvíamos na semana passada. Na semana passada ouvíamos esse episódio da multiplicação dos pães. E depois de ter multiplicado os pães, Jesus manda os discípulos para outra margem do lago, enquanto ele sobe a montanha para orar. E à noite, a barca era agitada por uma forte tempestade, e Jesus vai ao encontro dos discípulos, caminhando sobre as águas. Percebam, meus irmãos, que apesar de os discípulos conhecerem Jesus, presenciarem os seus milagres, ouvirem as suas palavras, eles ainda não creem o bastante para reconhecer que aquele ali era Jesus. Eles gritam apavorados, têm medo, dizem: é um fantasma, porque na mente daqueles discípulos, aquele Jesus que até então eles conheciam, não poderia se manifestar daquela forma. Vejam, meus irmãos, a questão das expectativas. Eles esperavam outra coisa de Jesus. No entanto, ele vai caminhando sobre as águas, e ao se encontrar com os discípulos, ele diz: coragem, sou eu. E aqui, meus irmãos, esse sou eu não significa simplesmente a identificação de uma pessoa qualquer. Sou eu era o modo que Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente. Eu sou aquele que sou. Portanto, meus irmãos, desta forma Jesus mostra quem de fato Ele é. Ele mostra que de fato Ele é Deus, porque só Deus, segundo a concepção da Bíblia, do Antigo Testamento, poderia controlar as águas. E Ele caminha sobre as águas, Ele submete as águas ao seu poder. Mas é interessante, meus irmãos, que nem diante da palavra de Jesus os discípulos creem. E Pedro logo retruca: se és tu, vejam a dúvida, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Qual é a dificuldade de Pedro, meus irmãos? A dificuldade de Pedro é aceitar simplesmente a autoridade da palavra de Jesus. A fé de Pedro é uma fé tantas vezes semelhante à nossa, uma fé imatura,
Uma fé que se fundamenta não na autoridade da palavra divina, mas essa fé que depende de sinais mirabolantes. Esta fé que só é real se e somente se vir grandes sinais, grandes milagres. E é por isso que Pedro impõe esta condição ao Senhor: se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Ou seja, Pedro queria milagres, Pedro queria sinais, não bastava a palavra de Jesus. E Jesus ordena que Pedro vá ao seu encontro. Veja, meus irmãos, que ironia o texto de hoje nos apresenta. Pedro, o pescador, dentre todos os discípulos, foi o único que precisou ser literalmente pescado por Jesus. Ele, ao perceber o vento, ele para de olhar para Jesus, ele começa a dar atenção à tempestade e afunda de medo. É esta fé, meus irmãos, que, como diz o próprio Jesus no Sermão da Montanha, lá no capítulo 7 do mesmo Evangelho de Mateus, aquele que não constrói a sua casa sobre a rocha, vem as enchentes, os ventos, e a casa vem abaixo. Foi o que justamente aconteceu com Pedro. A sua fé não estava edificada sobre esta rocha que é Cristo, e por isso ele naufraga. A sorte de Pedro é que ele tinha língua. Ele grita pedindo socorro, e Jesus, na mesma hora, estende a sua mão e salva Pedro daquelas águas. Meus irmãos, temos tantas lições a aprender. Primeiramente, meus irmãos, precisamos aceitar que Deus é Deus. Deus é livre para se manifestar a nós, na nossa vida, naquelas circunstâncias não que nós esperamos, não que nós impomos a Deus, porque nós não podemos impor nada a Ele. Ele é livre para se manifestar como Ele bem entender. Devemos aceitar esse jeito livre de Deus. Às vezes Deus nos fala através de certas circunstâncias, nem sempre agradáveis. Às vezes Deus nos fala por meio de certos acontecimentos, por meio das pessoas. O fato, meus irmãos, é que se estamos com os ouvidos do coração abertos para acolher esta novidade de Deus, sem dúvida alguma nós não desperdiçamos as suas vindas até nós. Segunda característica, meus irmãos, de Deus é que Ele é muito mais brisa suave do que terremoto. E é isso que nos custa entender. Nós esperamos que Deus se manifeste na nossa vida de maneira retumbante. Nós esperamos que Ele chegue já metendo o pé na porta e mostrando quem Ele é. É isso que nós desejaríamos que Ele fizesse. Simplesmente, no estalar de dedos, resolvesse todos os nossos problemas. Mas Ele, meus irmãos, é muito mais brisa suave do que tempestade. Ele é gentil, Ele é delicado, e só pessoas extremamente delicadas também no ouvido conseguem perceber a sua presença. O problema, meus irmãos, não está em Deus, mas em nós. O cego, ele não pode reclamar que a luz não existe. A luz está ali. A incapacidade de perceber a luz é dele, por uma deficiência dele. Assim também nós, meus irmãos. Não é que a luz não exista, existe. A luz nos envolve. Porém, pela nossa cegueira do coração, nós não conseguimos perceber esta presença do Senhor. Então, meus irmãos, peçamos a Deus, nosso Senhor, que em meio às nossas tempestades da vida, e que são muitas, viu? E que são muitas,
Todos nós experimentamos isso. Parece que, como Pedro, nós também temos a sensação de naufragar. Quantas vezes temos esta sensação? E por que não dizer até a certeza de que estamos a naufragar? Porém, meus irmãos, se gritamos a Deus, nós também devemos ter essa certeza de que, em meio a essa tempestade, em meio à confusão, nós encontraremos uma mão estendida para nós. É esta a certeza da fé que não pode ser sequestrada de nós. Então peçamos a Deus nosso Senhor que nos faça mais firmes, mais confiantes, e que a nossa fé não dependa desses sinais extravagantes. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, unamo-nos em oração diante do Senhor, e ao final de cada prece digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Todos. Senhor, escutai a nossa prece. Protegei a vossa igreja, Senhor, diante das tempestades desse mundo, para que nunca perca o olhar voltado ao vosso Cristo, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei os pais, sustentai aqueles que estão enfermos, desempregados e abandonados, e dai o descanso eterno aos pais que fizeram sua Páscoa definitiva, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela vossa força, dai coragem às pessoas que estão perdendo a esperança e a fé, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Também queremos bendizer a Deus pelo dom da vida de nossos irmãos aniversariantes dizimistas, Tereza Cristina, Carla Luciana, Zerli, Paulo Eduardo, Fabrícia, Luísa Paz. Que Deus os abençoe e que perseverem em sua caminhada cristã. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Agora também peçamos, meus irmãos, pela nossa comunidade paroquial, hoje que iniciamos os festejos de nossa padroeira Santa Helena, para que a nossa comunidade de fato cresça nessa vivência da caridade fraterna, nesse ideal da busca do reino de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Agora, no silêncio do coração, apresentemos nossas preces ao bom Deus. Senhor Deus, Pai de todos nós, ouvi com solicitude as preces que a vós nós dirigimos confiantes. Em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te
entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte
enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Roberto Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo particular de todos os pais falecidos e de todos os outros que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com Santa Helena e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Lembrando a todos que a comunhão será distribuída na mão, a mão esquerda em cima da mão direita, lembrando sempre de que vocês devem ver se não ficou nenhum fragmento preso nos dedos ou na palma da mão. Esse fragmento deve ser igualmente consumido. Você deve comungar na frente do ministro, tá bom? Na frente do ministro. O corpo de Cristo. Amém. Aqueles que desejarem comungar, permaneçam de pé.
seu reino eu pude então conhecer. Eu vi todos os campos do rei, onde o trigo brilha mais que o sol, onde o grão que é colhido se transforma em pão servido aos convidados do Senhor. Tão perto de mim, eu que nada sou, fui levado à mesa no banquete do Senhor. Tão perto de mim, aquele que é, entrando em minha vida, cativou meu coração. Tão perto de mim, o Rei chegou tão perto de mim, e em seu reino eu pude então adentrar. Eu vi todas as vinhas do Rei, onde as uvas são mais doces que o mel, onde o fruto que é colhido se transforma em bom vinho, os convidados do Senhor. Tão perto de mim, eu que nada sou, levado à mesa no banquete do Senhor. Tão perto de mim, aquele que é, entrando em minha vida, cativou meu coração. Tão perto de mim. Alma de Cristo, santificai-me. corpo de Cristo, Salvai-me. sangue de Cristo, Inebriai-me. água do lado de Cristo, Lavai-me. paixão de Cristo, Confortai-me. ó bom Jesus, Ouvi-me. dentro de vossas chagas, Escondei-me. não permitais Que eu me separe de vós. do espírito maligno, Defendei-me. na hora da morte, Chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vosso santo vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, meu amor te abrigará. Sei que angustiado coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar
de eu te encontrar. No silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei. Forças te darei. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós hoje, então, começamos a nossa novena a Santa Helena. Então, voltados para a nossa imagem de nossa padroeira, passamos então esse primeiro dia da novena preparatória para a nossa festa. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Altíssimo e soberano Senhor nosso, que quisestes dar-nos exemplos nos vossos servos, não somente nos claustros e desertos, onde santificastes tantas almas, mas também nos tronos dos reis e no meio da grandeza e magnificência dos palácios. Colocastes a virtude para nos ensinar que em todos os estados pode haver o espírito de cristianismo e salvação. Sois vós que na imperatriz Santa Helena nos destes o exemplo de um ânimo pacificador, humilde, generoso, caritativo e profunda piedade, virtudes raras no meio das grandezas humanas, pelo que sejais para sempre bendito e louvado. Nós vos pedimos, Senhor, por intercessão de Santa Helena, que tão grande foi no mundo e que não é menor no céu, as graças de que tanto precisamos. No silêncio, peçamos então aquelas graças de que temos necessidade. Em modo particular, a paz nos nossos corações e nos nossos lares. Ó Deus, que sois tão admirável nos vossos santos, compadecei-vos das nossas misérias e que procuremos agradar-vos através de uma fé autêntica, firme esperança e ardente caridade. Amém. Amém. Tem como cantar lá da Santa Helena? Aclamemos Santa Helena por sua fé verdadeira e peçamos sua bênção, ó querida padroeira. Salve, salve Santa Helena, que inspirada por Jesus pude com fé encontrar o santo leio da cruz, convertida ao cristianismo. Helena imperatriz realiza um grande sonho, aquele que sempre quis. Aclamemos Santa Helena por sua fé verdadeira e peçamos sua bênção, ó querida padroeira. Constantino, filho seu, serviu de motivação para que saísse buscar
da cruz da libertação. Rendam graças a Santa Helena, que com amor nunca visto deu ao mundo um tesouro, a sagrada cruz de Cristo. Aclamemos Santa Helena por sua fé verdadeira e peçamos sua bênção, ó querida padroeira. Oremos, ó gloriosa Santa Helena, no século IV, inspirada por Deus, vós vos empenhastes em descobrir a cruz redentora de nosso divino Salvador, mandando fazer escavações difíceis e prolongadas que alcançaram o resultado desejado. E encontradas as 3 cruzes do Calvário, foi identificada a verdadeira cruz de Jesus Cristo, nosso divino Salvador, por um milagre público e autêntico, presenciado pelo bispo São Macário. Gloriosa Santa Helena, diante de vossa sagrada imagem, arrependidos de nossos pecados e confiantes na vossa poderosa intercessão, nós vos suplicamos que intercedais por nós ao divino Salvador, protegendo-nos das dificuldades desta vida e alcançando-nos a felicidade eterna. Amém. Amém. Podem se assentar um instante para alguns avisos. Amanhã a nossa secretaria paroquial estará funcionando. E então hoje nós daremos início a essa novena de Santa Helena às 18h30. O terço, rezaremos o terço às 18h30, às 19 horas a novena e às 19h30 a missa, tá? A novena e a missa serão transmitidas, tá? Também haverá cantina no dia de hoje. Todos os dias da novena, em todos os dias, a novena e a missa serão igualmente transmitidas. Aqueles que eventualmente não puderem vir, poderão acompanhar a novena pelas redes sociais. Também teremos cantina no próximo sábado e no domingo e no dia da padroeira, mas os tickets devem ser adquiridos até quinta-feira, dia 13. Pedimos que vocês de fato nos ajudem nisso, para maior organização. Uma vez que não pode haver aglomeração, nós precisamos dessa organização mínima, não é? Para não comprometer aqui a saúde de ninguém. É pensando justamente em vocês que nós fazemos isso. Então, por favor, nos ajudem adquirindo com antecedência os seus tickets. No dia 16, no próximo domingo, que é o domingo dos benfeitores, nós faremos uma carreata com a imagem de Santa Helena após a missa das 10. Então, terminando a missa aqui, por volta das 11 horas, começaremos uma carreata percorrendo aqui algumas ruas de nosso bairro, e no final daremos a bênção nos veículos, tá bem? Então, bênção dos veículos após a carreata no próximo domingo. E lembrando que no dia 23 teremos o nosso show de prêmios. As cartelas podem ser adquiridas no final da Santa Missa, e diversos irmãos aí estão passando adiante, vendendo as cartelas, no valor de R$10. Então, fazemos esse apelo a vocês para que nos ajudem, tá bem? Mais uma vez gostaria de parabenizar a todos os pais aqui presentes, né? Vocês que têm esta missão de serem esse rosto amoroso de Deus que é Pai neste mundo para os filhos de vocês. Que Deus abençoe vocês, fortaleça na missão, que vocês sejam firmes na fé, e possam transmitir à sua família, aos seus filhos, esse que é o maior tesouro, o maior patrimônio que um homem pode deixar para os seus filhos, que é o dom da fé. Então, que vocês sejam esses espelhos, esses referenciais na fé para os filhos de vocês. A todos os pais aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, uma calorosa salva de palmas, então. Muito bem. E por todos vocês, digamos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por fim, hoje, segundo domingo do mês, é o domingo do dízimo. Vocês podem fazer a sua devolução do dízimo ao final da Santa Missa, né, junto da pastoral do dízimo. E antes da bênção final, façamos juntos a oração do dizimista. Recebeis, Senhor, meu dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Meu dízimo representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor, pois se tenho, é porque me destes. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de irmos em paz, nós vamos fazer agora, terminando a missa, vamos hastear o mastro com a imagem de Santa Helena, marcando então o início dos nossos festejos. Gostaríamos de convidar aqueles que puderem permanecer mais um tempo, que se dirijam ali na frente da igreja para acompanharmos então esse momento, dando início então às nossas atividades, tá bom? Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santa Helena, senhora famosa desta paróquia, mãe caridosa, de mil tormentos, salve este mundo, que a Santa Igreja, Santa Helena. Vamos matar um tempinho aqui, para ver qual é aqui. Quando tiver estilo do mastro, tem como você cantar uma música também? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora então fazer o levantamento do mastro com a imagem de nossa padroeira Santa Helena, dando início assim a esses nossos festejos, pedindo que ela nos abençoe, abençoe as nossas famílias e leve até junto de Deus, nosso Senhor, as preces da nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Visitai, Senhor Deus, o coração destes vossos filhos, visitai a nossa comunidade paroquial, as famílias aqui reunidas. Afastai para longe deles as ciladas do espírito do mal. Que os vossos santos anjos habitem sempre com eles e os guardem na paz, e a vossa bênção os acompanhe sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viva Santa Helena! Viva a nossa padroeira! Viva Jesus Cristo! Aclamemos Santa Helena por sua fé verdadeira e peçamos sua bênção, ó querida padroeira. Aclamemos Santa Helena por sua fé verdadeira e peçamos sua bênção, ó querida padroeira. Salve, salve, Santa Helena, inspirada. Da cruz, convertida ao cristianismo, Helena imperatriz realiza um grande sonho, aquele que sempre quis. Aclamemos Santa Helena por sua fé verdadeira e peçamos sua bênção, ó querida padroeira. Constantino, filho seu, serviu de motivação para que saísse em busca da sua libertação. Rendam graças a Santa Helena e com amor busca Cristo viram um tesouro, a sagrada cruz de Cristo. Aclamemos Santa Helena por sua fé verdadeira e peçamos sua bênção, ó querida padroeira. Uma boa novena a todos vocês. Deus abençoe. Uma ótima semana.